Muito boa tarde, seja bem-vindo, Evandro, né? Então, eu que agradeço. Ao novo podcast da Berlim Ambiental, e chamado Berlincast, né? Episódio número 4, em que o tema principal... Cara, eu tenho várias dúvidas sobre marketing. Então, como eu não consigo horário com o Evandro, eu convidei ele para gravar um podcast e tirar todas as minhas dúvidas. Algumas vai ser verdade, né? Mas eu fico muito lisonjeado de convidar você para participar do podcast, uma pessoa que sempre nos incentivou muito, não só no marketing, mas também na questão do podcast. Então, acompanhou toda a trajetória também da empresa, eu acompanhei muita trajetória de vocês também. Então, é uma grande honra para mim ter a presença de você aqui no nosso podcast. Então, é algo a mais. É sempre um plus a mais ter pessoas que, poxa, apoiaram a Berlim no crescimento, apoiam até hoje. E para mim sempre foi como um objetivo ser cliente da Codirect, né? Então, porque sempre tive uma empresa e eles tiveram um serviço muito premium, eles tinham um serviço muito legal. E eu pensei, cara, eu tenho que... Meu Deus, eu tomei leite quando era pequeno, né? Ganhei comida. Eu pensei, como é que tem pessoas que fazem algo e eu não consigo fazer aquilo? Então eu fui desenvolvendo a Berlim, né, para ter esse aparato. E quando a gente chegou no patamar de ser clientes da Codirect, daí mesmo que foi a questão de estar preparado e aparecer a oportunidade, que a gente teve um grande crescimento nesses últimos anos aí. Mas... Seja bem-vindo, Evandro, se apresente aí também, fique à vontade. Eu fico muito feliz, primeiro, pelo convite e principalmente por ver tudo isso aqui acontecer, de vir aqui na Berlim. A gente acompanhou desde quando era Ademir carreira solo, até começar a ter equipe, começar a crescer, ter um escritório, para o outro escritório, começar a ter um outro nível dentro do mercado, né? Então, fico muito, muito feliz de ver, fico muito feliz de ver o podcast também. Você esteve lá no nosso podcast também, no podcast, a gente já tem lá 170 episódios, é um formato que eu gosto muito de consumir conteúdo nesse formato e acredito muito que cada vez as pessoas têm menos tempo, então elas podem ouvir em vários locais e seguir aprendendo coisas do campo de batalha, né? Coisas do dia a dia mesmo. Sim, e esse formato do podcast eu gosto por quê? Ele é muito específico, só que é muito concentrado, né? Às vezes eu percebo, poxa, às vezes eu vou gravar um vídeo para falar de um tema tal e na conversa tu desenrola, tu tem mais detalhes, tu vê tudo sobre isso, né? Então, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esqueci de me apresentar. Me chamo Evandro Mazzucco, sou fundador da Codirect, uma empresa de digital estratégico. A gente ajuda negócios, serviços, vários tipos de negócios a terem uma fila de clientes usando o digital, através de uma assessoria que se chama Marca de Valor. Então a gente tem aí muitos anos de mercado, muita gente que a gente ajudou, inclusive a Berlim Ambiental. Muito show. Olha aí, ó, tem aí o patrocínio. Cheguei aqui e tive a grata surpresa de ver as canecas da Codirect. Para tu ver como tudo que a gente implementa, né, tá na cultura da empresa. Até a gente teve num evento, faz o quê? 2 meses eu fui no evento de vocês lá. E daí o Evandro falou, Ademir, tu pode conversar um pouco e tal, explicar como é que foi a tua experiência, né? Porque os números por si só são uma prova social, né? Então, poxa, a gente triplicou o tamanho da Berlim quando a gente entrou no programa de vocês. Daí tu falou assim, o Ademir já está 3 anos no programa, parará. Chegou um guri do meu lado e falou assim, cara, você está 3 anos lá, é porque é bom, né? Né? É uma boa percepção. Tu entende a percepção? Como é que uma pessoa vai estar em algo 3 anos se não é bom? Exato. 1 ano até, assim, se o cara for meio desavisado, o cara se perde lá e tal. Mas legal demais, de fato, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em ajudar, de fato, se preocupar com o cliente e como que ele vai fazer para ter resultado, né? Usando estratégias de marketing, que eu acredito muito que é a porta de entrada de qualquer empresa. Se não tem marketing, ele está vivendo na sorte aí, torcendo para como é que vai ser o mês que vem, tomara que mês que vem seja bom, e não tem uma metodologia, não tem uma forma que depende dele. Previsibilidade para fazer isso. Ninguém é adivinho, mas pelo menos quando você tem um marketing que ele é ativo na atração de clientes, no mínimo você consegue fazer uma projeção e acompanhar os números para poder chegar naquele resultado, né? Perfeito. E o que tu vê assim que... vou falar pequenas e médias empresas, assim, clientes pessoas que estão nos ouvindo hoje, né? Que tem seu negócio local, que também é um público-alvo de vocês. E quais seriam alguns passos fundamentais para essa empresa? Assim, cara,
eu lembro muito bem que você sempre conversava, Ademir, tem que ir no digital, parar. Eu falei, mas eu não estou dando conta do que eu faço e tal. Aquela história que vocês estão cansados de ouvir. E daí veio a pandemia, eu falei, cara, por que eu não comecei? Eu estava no processo de início, por que eu não comecei antes, né? Eu acho que o primeiro passo é entender e ter consciência sobre o poder do marketing para o crescimento da empresa. Porque a gente tem tempo para as coisas que são importantes. Perfeito? Então, assim, até então não era tão importante assim para Berlim. Quando vem a pandemia, se tornou algo extremamente assim, importante. Então, como não era importante antes? Mas como que surgiu o tempo? Surgiu por causa da necessidade. E assim muita gente aconteceu também que durante a pandemia se viu forçado a acelerar, porque todo mundo nos tempos atuais já faz um digital, de certa forma tem um perfil no Instagram, tem um site. Posta quando dá tempo. Isso, tá ali, então assim, é meio que para cumprir tabela. E como ele nunca sentiu o gostinho daquilo ali trazer retorno para a empresa, ele não acredita. Uhum. E assim, eu não culpo ele, porque assim, de tanta coisa que tem para fazer, ele diz, cara, eu me dedicar a algo que não traz retorno assim, imediato, né? Uma coisa que tá... E mesmo assim, porque... Não tá doendo, dói, mas não dói tanto. Isso, mas assim, ele não consegue ver que aquilo ali vai dar resultado, nenhum caminho para aquilo ali dar resultado. Então o marketing é para cumprir tabela, entendeu? Eu comento muito aqui no escritório que assim, a operação, né? A operação, você é uma pessoa organizada, você trabalha bem o mês inteiro, tá bem certinho. Chega o final do mês, você vai ter um mês bom de entregas. Uhum. O marketing comercial, ele é muito ingrato. Ele é ingrato. Ele é ingrato, porque tu pode fazer um mês impecável no marketing. Tu grava vídeo, posta stories, faz live, convida, faz contato, faz reunião. Não quer dizer nada. Só que da mesma forma que ele é ingrato para um lado, ele é saudosista para o outro. Então, em um dia, cara, tu pode fazer o trabalho de um mês. O resultado de um mês, exatamente, né? Exatamente. Então, a lógica de trabalho de marketing e vendas é bem diferente da lógica de entrega. Porque isso é um comercial, ele pode fazer 200 ligações no dia. Se ele não vendeu, ele vai embora completamente frustrado. Tipo, e se ele faz a primeira e já dá certo... Eu sou o máximo. Então, assim, é uma montanha russa total. Então assim, ele emocionalmente tem muitos altos e baixos, né? Mas voltando ali para o marketing, então assim, primeiro é tomar consciência que não existe missão do seu negócio, não existe bom atendimento se não tiver cliente. E a função do marketing é trazer cliente. Então a função do marketing não é deixar bonito, não é... a função do marketing é trazer pessoas interessadas. Eu falo, aumentar a demanda... Aumentar o desejo... Isso, aumentar a demanda de gente... Lá no final é aumentar a demanda de gente interessada do perfil que você pode vender. Aí antes, para chegar nisso, tem várias outras coisas, né? Aumentar desejo, posicionamento, blá blá blá. Mas lá no final, a efetividade do marketing é a quantidade de pessoas interessadas que chegam vindo do marketing, né? Então é a partir dali que a gente tem que começar a medir a efetividade do marketing. Tá, mas marketing é para todo mundo? Toda uma empresa pequena tem que ter setor de marketing? Como é que é essa história? Me explique melhor aí. Deveria ter, né? Se ela não quiser ser uma pequena empresa para sempre, ela deveria... Ela tem que pensar sobre isso, não, né? Pensar não, né? Agir sobre isso, né? Agir sobre isso, porque o que faz uma empresa crescer, na maioria das vezes, é ter mais clientes. Só tem 3 formas de uma empresa crescer. Esta pergunta estava marcada aqui, não? Essa pergunta... Eu ganhei uma aula. A gente foi num evento... eu faço algumas conversas com algumas pessoas e tal, e o Evandro é uma dessas. E daí a pessoa me fala uma coisa, dá 10 minutos, eu fico pensando 3 meses naquilo, cara. Né? Eu cheguei no escritório azucrinando todo mundo com essa história. Né? Qual história? A história das 3 formas de crescimento. Porque só tem 3 formas de uma empresa crescer, se você for olhar. Que é, a primeira delas que é ter mais clientes. Você ter um volume maior de clientes novos, maior quantidade de clientes. A segunda forma é aumentando o ticket médio, ou seja, ou cobrando mais dos clientes, ou tendo serviços que têm valor agregado mais alto, ou vendendo combo para o cliente, mas aumentar o quanto o cliente deixa de dinheiro para você.
E a terceira e a última forma é aumentando a frequência de compra daquele cliente, ou seja, aquele cliente comprar mais vezes. E essa última, dependendo do caso, ela não é muito realidade para alguns negócios. Por exemplo, para arquitetura, às vezes a pessoa construiu a casa, ela não vai construir como é que eu vou fazer para aumentar a frequência de compra para cada 2 meses? Não existe. Ela pode comprar de novo um projeto lá para a empresa e tal. Pode vender interiores para ela e tal. Mas assim, não é tão comum, né? Mas as 2 primeiras, para todos os negócios, ela é efetiva. E aí, e o que faz eu aumentar esses 3? É a estratégia de marketing, né? Então, a estratégia de marketing para aumentar a quantidade de clientes, a estratégia de marketing para eu vender mais caro, para eu aumentar o ticket médio, inclusive para se diferenciar do concorrente. Para se diferenciar do concorrente e aumentar a frequência de compra, o digital também vai influenciar. Porque se o cliente te acompanha, por exemplo, em rede social, você segue vivo na mente dele, né? O cliente é uma forma de manter o relacionamento, né? Teve um ano da Berlim que eu dobrei o faturamento da empresa só tendo mais contato com o meu cliente. Porque ele me lembrava mais de mim. Vendendo mais para o mesmo cliente. Só de manter mais contato com ele, falar de mim, vi que vocês fazem esse outro projeto, também estou precisando sobre isso. Mas a pergunta que eu tenho, fazer perguntas boas, eu separei assim, perguntas boas. Capricha. Mas, Evandro, eu olho assim, né? Eu abro o Instagram. Cara, tem 25 estrategistas diferentes de marketing. É que nem nutrição, né? É bom tomar água, é bom tomar água. É bom tomar café, é bom tomar café. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Me explica como é que é esse mundo do marketing. Legal. Explica também para quem está ouvindo, porque tenho certeza que essa é uma dúvida. Porque assim, Legal. Mas eu tô vendo agora que é bom fazer live. Tô vendo agora que o Reels tem que postar às 6h11 da manhã. Mas se postar a 12h13, assim, cada teoria maluca. Né? Então, o que acontece, tá? Eu quero que me explique como vocês conseguem resolver. Vou ajudar a clarear. A clarear isso. A clarear para quem nos ouve aqui. Então, primeiro ponto, né? Existem bons e maus profissionais. Isso é um fato em qualquer setor, desde a nutrição. Tipo, tem gente que não sabe o que está falando e está lá e se comunica bem e talvez... Isso é um fato, isso em qualquer setor, isso é normal. Então, eu vou excluir os maus profissionais, porque esse dali não tem nem o que falar com eles. Com pouca experiência, a pessoa assistiu um curso, já se acha especialista, estrategista, em 6 meses, 1 ano, etc. Nunca teve um negócio e assim por diante. Mas tem bons profissionais. Existem bons profissionais no mercado, boas empresas e que têm boas metodologias. A primeira coisa, quando você está olhando, vendo perfis, vendo o que o pessoal fala, você tem que entender que o que eles estão fazendo ali é marketing. O conteúdo que ele está entregando... É direcionado para... Então, o que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente o que ele está falando é o que ele acredita, ou é o que de fato vai resolver o teu problema. Então, assim, sendo bem honesto, eu, Evandro, não tomo decisões da minha empresa através de conteúdo gratuito. Tá? Então, assim, por que eu estou dizendo? Porque aquele conteúdo gratuito, ele é uma peça de marketing. Solta, então, né? Isso, mas o que eu quero dizer? É legal você consumir conteúdo de marketing para você decidir com quem você vai se aprofundar. Ali é um momento de decisão, entendeu? Olha só a profundidade disso aí. É a mesma coisa que quem contrata um serviço de engenharia ambiental. A pessoa quer tomar uma decisão por um conteúdo gratuito. Não existe. Não existe isso. Então, agora, mas a pessoa, beleza, eu vou assistir um cara de marketing, vou ver o que ele pensa, a metodologia dele de trabalho, se eu me identifico, se faz sentido para mim, vou assistir outro, mas com a intenção de conhecer para escolher. Como vou namorar para depois escolher com quem que eu vou casar. Depois que você escolheu com quem você vai casar, ou seja, você se mantenha fiel. Exclua? Não, mas é real. Porque a vice-campeã. Porque o que eu quero dizer com isso? Tem várias receitas que são boas, tirando as más. Mas tem várias receitas que são boas. Agora, se você tentar misturar as receitas, vai dar problema. Vai dar problema. Então, você não vai conseguir. Se você for lá, deixa eu pesquisar aqui, pudim de leite. Como fazer pudim de leite? Você vai ver 3 receitas diferentes. Se você fizer uma parte de cada receita, não vai sair um pudim decente. Não vai. Então, a mesma coisa com metodologias de marketing.
Depois que você escolheu, olha, putz, me identifico com como essa pessoa, os valores dela, o que ela pensa de marketing, a maneira deles trabalharem, me identifiquei. Cara, agora abraça a causa e segue o passo a passo que eles vão te trazer até dar resultado. Eu digo, é igual encontrar água no poço artesiano. Eu separei uma analogia muito interessante sobre isso aqui, que é assim, para quem não conhece o Evandro, é um cara muito esportista, né? É aspirante a Djokovic agora, né? E eu estava fazendo analogias do marketing e da atividade física. Então, o que acontece? O marketing, não fiz nada o ano inteiro, cara, vou fazer um monte de coisa agora. Não vai funcionar. Atividade física, não fiz nada, não, mas agora, velho, vou treinar de manhã, de tarde, de noite, vou comer só alface com frango, batata, não vai funcionar, né? Então eu queria trazer essa analogia porque eu sei que são coisas que é do teu dia a dia, né? E para as pessoas entenderem também como funciona. Legal. Porque a pessoa vê o Reels, vou fazer você bombar. É isso, aí falando do que eu acredito, eu não acredito em fórmula mágica do resultado milagroso, não acredito que exista uma coisa que se faz que, assim, e se existir, ela vai ser pontual, então assim, vai dar não vai ser um milagre todo dia. Não vai ser um milagre todo dia, exatamente. Então, eu falo, uma boa estratégia de marketing, pensando na perpetuidade da empresa, em ter previsibilidade, em conseguir ter resultado constante, eu preciso ter um bom processo de marketing no dia a dia e não ficar contando com fórmula mágica, assim, isso suja. Daí tu fica procurando qual o próximo, né? Porque assim, tem 11 anos que eu trabalho com isso. Nossa. Isso são 11 anos, então eu já vi... Dá pra gravar um episódio só de... Não, de maluquices que já surgiram em que era a próxima bola da vez e que algumas pessoas tiveram resultado com aquilo e as pessoas vendem aquilo como uma regra, sendo que aquilo foi uma exceção. Então, por exemplo, hoje quando a gente está fazendo, está muito na moda o áudio viral do Reels. Então, o pessoal fala, esse aqui é o áudio que vai fazer seu Reels explodir. Assim, beleza, pode ser que funcione. Pode ajudar. Não, pode ajudar, mas a questão é a seguinte, né? A gente vamos falar mais tecnicamente da estratégia de marketing. Ela é a base de qualquer estratégia de marketing bem sucedida, é o perfil do cliente ideal. Então, eu falo, é o centro, né? O perfil do cliente ideal, o resto é como se fosse o Sol e o resto são os planetas, os asteroides que vão girar ao redor. Então, beleza, eu botei uma música que bombou. Aí você tem uma madeireira no interior de Santa Catarina. O que te serve ter 50 mil visualizações da Bahia? Nada. É só pra bonito, né? Métrica de vaidade. Você vai ficar feliz. Poxa, que legal, estourei no Reels. Mas aí o seu pai, o dono da madeireira, vai perguntar, e o que isso trouxe de cliente? Tem até um meme engraçado do Whindersson, não sei se já visse, que daí ele fala assim, poxa, pediram indicação de um engenheiro, né? E eu passei um engenheiro amigo meu, ele abriu o Instagram e o primeiro Reels que era assim, tipo... Frisa, por que você matou o Curirim, não sei o que, como é que eu vou falar pro cara construir um prédio com esse cara? Achei muito engraçado, né? Então assim, não quer dizer nada. Às vezes quer colocar um áudio pra viralizar, que tá no momento, e às vezes até te complica, né? Até perde a tua imagem também. Teve um cliente nosso que achei muito engraçado, Frisa. Era exatamente isso, teve um cliente nosso que disse, ele falou... que disse exatamente isso, que ele falou assim, eu tenho um concorrente que faz atacadão dos móveis, tipo, uma rede grande de imóveis lá em Chapecó, e eles cara, eu quero fazer marketing, mas assim, eu tenho um concorrente aqui que faz umas bizarrices que eu não quero fazer, assim, eu não quero me queimar, então aí as pessoas ficam vendo coisas completamente fora da casinha, e aí pensa, eu não vou fazer marketing porque isso aqui é marketing. E não é, isso aqui não é marketing. Ele disse, eu quero uma orientação. É um caça-clique aquele negócio ali. Para eu não me queimar e não fazer bobagem. Ele disse, eu quero orientação para saber o que eu estou fazendo, estou no caminho certo, não vou me queimar minha marca. Porque às vezes você tem 10, 15, 20 anos de mercado e... às vezes mais do que acertar você pode colocar para baixo para baixo, né? O posicionamento da sua marca, tudo aquilo que você construiu. Então eu falo, as pessoas fazem coisas sem pensar no cliente, em quem é o cliente. Então o teu cliente vai achar isso engraçado,
Não estou dizendo que não posso ter humor, mas o teu cliente vai achar isso engraçado? Isso é engraçado para quem? Para ti? Isso. Ou para ele? Cliente. Então, marketing é sobre o cliente, não é sobre o meu gosto, é sobre o gosto do cliente. Perfeito. Até uma coisa que quando a gente fez o escritório aqui, a gente pensou no cliente. Então, poxa, o cliente chega aqui, ele gosta de iluminação, ele gosta do contato com a madeira, tudo foi pensado no cliente. Fez de madeira, não fez de... não fez de MDF, não fez de gesso. Não fez de gesso, né? Então, tudo é pensado em cima disso até, porque o que eu vejo? A pessoa se ilude e fala assim, por exemplo, no escritório de engenharia o cliente não vem muito visitar. Não, realmente talvez vem poucos clientes visitar aqui, mas eu garanto para você que dos 200 clientes que a gente tem, 180 sabe como é que é o escritório da Berlim. Porque vocês usam na rede social, mostra, né? Mostra. O cliente não precisa vir aqui para ver, né? Mas ele vê. Mas ele vê, né? Claro que vê. Nas redes sociais. Então, para te ver como que a comunicação está desde do que é falado, do que é produzido de marketing, do que a entrega é outra história, mas também todos os detalhes do escritório, né? E eu gosto muito de uma frase tua que é assim, não adianta ter o melhor produto secreto do mundo. Não adianta ter o melhor produto secreto do mundo. Né? Então, comente sobre ela. Acho excelente essa frase. Eu já vi, assim, com os meus próprios olhos, muitas empresas que tinham produtos muito bons fecharem por falta de cliente. Então, por quê? Por que tem falta de cliente? Vai dizer, nossa, mas isso era tão bom. A gente tem, às vezes, uma ilusão de quando monta um negócio que, nossa, vai ser tão bom, um vai falar para o outro, vai falar para o outro e vai crescer. Os primeiros 2 anos isso vai acontecer. A partir do 3º ano, já não tem mais esse efeito novidade, aquele efeito... Então, você precisa começar a ter uma comunicação que te diferencia e que te traz os clientes. Então, assim, já vi um monte de restaurante, um monte de clínica. Nossa, mas era ótimo, você vai as avaliações do Google ótimas. O cliente não está reclamando. Só porque, é só você pensar, né? Se você depender de ter cliente novo apenas de quem já teve experiência e falou para o outro, é completamente limitado. E a tendência é cada vez a minimizar. Assim, eu tô dizendo que o boca a boca é ruim, ele é maravilhoso e é excelente. Mas é um plus só, é só uma... Ele é um a mais, porque imagina, foram 100 clientes aí na sua clínica. Dos 100, 30 falaram para outras pessoas. Aí as pessoas que ouviram vieram 10. Fecharam 3. E de 3, sabe? A bola, como é que a bola vai... Crescer. A bola vai crescer. Então, eu digo, o marketing ele serve para comunicar o quão bom você é. Não é para inventar coisa, não é para falar coisa que não é. É para conseguir comunicar o quão bom é. O marketing é igual ao dinheiro. Ele só potencializa quem tu é. Né? Perfeito. E daí o que eu vejo? Às vezes eu vejo vários colegas meus, ou donos de empresas também, que se travam. Né? Teve uma amiga minha que foi numa feira e ela gravou um vídeo e mandou pra mim, Ademir, tô pensando em postar, mas tô morrendo de vergonha. Falei, cara, vergonha não consegui pagar os boletos. Né? E daí ela postou aquilo lá e assim, nossa, todo mundo adorou. É porque o que eu vejo, né? A gente tem um autocrítico muito forte. Muito forte. E os amigos... bulinação total. Então assim... Eu tenho amigos que me bulinam até hoje. Mas eu também, depois de 11 anos... Ainda é? Ainda, meus amigos printam, postam, meus amigos de faculdade, de colégio, amigos de muitos anos, né, desde criança, printa, posta no grupo, dá uma risada, etc, faz figurinha com os meus figurinha do WhatsApp, com o trecho de vídeo meu. O que mudou foi a minha maneira de me importar com isso ou não. Fale mais sobre isso. Acho que isso é um negócio meio legal, essa vergonha, porque... Porque as pessoas, eu vejo, ela pensa, primeiro, eu vou me expor ao ridículo. Se eu for aparecer, se eu for falar, se eu for entregar, vou me expor ao ridículo. 99% das vezes de quem vai achar que foi ridículo vai ser família e amigos. O teu cliente, ele não vai achar ridículo. Pelo contrário, ele vai até gostar disso. Ele vai gostar, sim. Você vai ver que o feedback parece que estava falando ótimo. Comigo. Isso, o teu cliente vai achar ótimo e os teus amigos, filho, vai achar ridículo. E o que vai acontecer também, se você for vendo isso com o passar do tempo, também eu vejo que as pessoas têm receio de expor muito a minha vida pessoal. Tem um segredo muito grande para você não expor a sua vida pessoal.
é não expor. Porque tu vai expor. É que você escolhe, cara, não é Big Brother, você escolhe o que você vai mostrar. Ninguém... Então, você pode comunicar de forma profissional. Se você entrar no Instagram lá da Codirect, não tem nada assim. Cara, tem vídeos profissionais de eu ensinando sobre marketing, dando sugestões, conselho, plano do que a pessoa pode fazer. O que tem disposição da minha vida pessoal ali? Zero. Tem nada. No meu perfil pessoal ainda, eu também faço conteúdo e eu mostro só o que eu quero que as pessoas vejam. Ou seja, eu não vou expor nada. Tipo, nada. Hoje de manhã eu fui na praia. Cara, eu não fiz um stories, não postei nada sobre isso. Eu não quero que as pessoas... sabem sobre isso, tu faz... só não postar. Se eu não quiser postar foto da família, eu não posto. Se eu quiser postar, eu posto. Então, eu falo, vai de até onde a pessoa quer. Tem gente que se sente confortável em mostrar a família, em mostrar o dia a dia. Então, você mostra até onde você se sente confortável. Se não é confortável para você, não mostra, entendeu? É muito bom isso, né? Porque assim, o que realmente faz sentido para você. Porque, por exemplo, eu tive um cliente nosso que, cara, eu conheci ele já há uns 2, 3 anos já. Ele é um cliente há longo tempo. E eu trouxe ele para conversar no podcast. Ele falou tão bem tecnicamente de um assunto... Eu me surpreendi com isso. Ou seja, tu não sabia que ele sabia tanto. Ele começou a falar assim, caralho, nem eu conhecia, assim, poxa, tem 200 clientes no mesmo ramo, né? Tem um conhecimento muito grande. E ele começou a falar da pressão, do autoclave, de como fazer. Eu pensei, nossa, velho. E assim, daí a pessoa não sabe o que falar na rede social, tem que falar isso. O que ela sabe? E principalmente as coisas que ela já costuma falar para o cliente dela. Perfeito. Porque, assim, com certeza o cliente dele vai lá e ele pergunta, ele explica sobre isso. Então, aquilo que você já fala para o seu cliente é aquilo que você vai falar na rede social. Porque se tem um cliente que aquilo ali foi útil, para um monte de outros vão ser muito úteis. Gente que não é teu cliente ainda, a rede social amplifica, né? É como se você estivesse falando para 100, para 200 pessoas... Às vezes, 200 pessoas viram meu vídeo, nossa, que ruim. Pô, 200 pessoas, são 200 pessoas, né? É bastante. Se for pensar uma sala cheia, né? 50, nossa, foi só 50 pessoas que viram. Cara, mas é 50 pessoas, cara. Não foi uma só. E teve um... Eu gosto de contar histórias também, porque teve uma história assim, que eu fui visitar um potencial cliente, né? E daí eu perguntei, como é que tu chegou no nosso contato e tal? Eu falei assim, Ademir, eu conheci o teu trabalho, mas... a minha esposa viu você entregando uma licença ambiental pro fulano de tal. E daí, eu cutuquei ele e falei assim, se o Ademir fez para aquele lá, por que tu não tens a tua ainda? Então, assim, uma pessoa... Entende? Uma pessoa. Basta uma, né? Uma. Vai ter gente ali que... se eu pegar os stories da Berlim hoje e levantar lá, vai ter concorrente, vai ter família, vai ter amigos... Só que assim, eu não estou olhando para essas pessoas. Eu estou comunicando o meu marketing para as pessoas que realmente estão ali para seguir. E é isso que eu falo. Teve outro caso também de marketing que foi assim. Tava num processo comercial com uma empresa e eu falei, segue o perfil da Berlim Ambiental para ver como é que é, porque eu sei que ali a gente comunica muito e, às vezes um post vale mais do que eu falando meia hora com a pessoa. Ela assim, Ademir, eu já sigo vocês. Olha só, e tu não sabia que se ela seguiu ou não. Tu entendeu? Assim, não, Ademir, eu já sigo vocês. Então o que é? Ela veio falar comigo, mas ela já olhou antes. E muita gente não tem o hábito de interagir na rede social. Ou seja, a pessoa não curte, não comenta, não responde, mas ela tá vendo. Então, eu falo sobre isso porque a gente quando publica alguma coisa, a gente... Cara, é natural do ser humano. Dá uma olhadinha lá. Eu quero ver se deu bom, se deu ruim, se as pessoas gostaram, não gostaram. Se teve bastante gente que viu, que interagiu, que curtiu. E aí, às vezes, a baixa interação desanima. Mas, marketing hoje em dia, ele é constância, né? Ele é frequência. Exercício físico. Exercício físico. Ele é constância. Você não vai ficar forte em um mês se matando. Então, por que eu falo hoje em dia? Porque antigamente ele era muito baseado em campanhas. Então, a pessoa tem a borracharia, e aí ela chegava a fazer a campanha do Natal ou campanha de 10 anos de empresa, ia lá, contratava uma agência que fazia uma campanha. Fazia o pré-evento, evento, pós-evento. Botava no outdoor durante 30 dias, botava inserção na rádio, às vezes publicava no jornal e fazia aquela campanha, aquela ação.
e aí surtia resultado lá na loja e tal, daquela campanha dava um up, e aí depois passava e buscava para pensar na próxima. Só que tudo mudou depois que a rede social surgiu. Porque as pessoas, elas estão muito mais tempo ali dentro, e a maneira de se comunicar ali dentro, ela é por relacionamento, né? Porque é uma rede social, onde as pessoas vão ali para se relacionar. Então, e esse relacionamento, ele é no dia a dia. Então, por que eu falo isso? Porque assim, é a frequência que a gente está publicando, que a gente está presente nas redes sociais, que vai fazer com que a pessoa siga acompanhando diariamente. Então, mesmo que a pessoa não interaja, mas se você está todos os dias publicando, todos os dias tem uma possibilidade da pessoa enxergar. É mais um ponto de contato. É mais um ponto de contato. Mais um ponto de contato. Então, a pessoa viu o teu stories um dia, né? Viu 2, viu 3. Cara, ela tá te acompanhando há 1 ano. Pô, esses caras já têm algum diferencial. Não é só aquilo ali, não é... Exatamente. Não é algo que começa e some. E quanto mais o tipo de serviço que você vende, quanto mais... O ticket maior... o preço maior ou a complexidade daquilo ali, as pessoas vão ter que pensar mais para tomar decisão. Fala, é diferente a pessoa... Tomar um café. Isso, a pessoa, comprar um brownie, de comprar... Um projeto. Isso, um projeto, a pessoa comprar um projeto. Um projeto de 1 ano. Isso, um projeto de 1 ano. Então, assim, a pessoa vai pensar mais, a pessoa vai considerar mais. Então, por isso, a pessoa, para criar esse laço de confiança, ela tem que te acompanhar mais tempo, por exemplo, numa rede social. A rede social, obviamente, em nível de confiança, é muito menor do que o presencial, apertar a mão, olhar no olho. Só que apertar a mão, olhar no olho, você consegue fazer com poucas pessoas. Na rede social, você consegue fazer isso com centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, uma coisa não exclui a outra, é pra gente somar, né? E outra coisa também é o tempo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, para você vir aqui, você teve que trancar a agenda, teve que vir aqui, teve que estacionar. Cara, para tu conhecer o escritório da Berlim, tu só tem que dar um clique. Tu pode estar aí na tua casa, pode estar no teu escritório. Em 15 segundos vendo um stories, a pessoa já vai ver, né? Já vai ver, né? Então tem isso também. E... que mais sobre marketing? Eu tô esperando a pergunta polêmica do... Sempre vem a pergunta polêmica, se marketing dá para todas as empresas, né? Então... Ô Kézia, tu passou minha pauta pro Evandro? Sempre a pergunta vem, essa pergunta... E eu vou ser bem honesto com isso, né? Não são todas as empresas que precisam fazer estratégia de marketing. Eu vou te dizer... Ele sempre larga essa, daí eu fico sentar. Explique agora, né? Eu vou explicar, porque senão parece que a gente quer vender para todo mundo e não é um fato, né? Tem tipos de empresa que não faz sentido fazer marketing. Que tipo de empresa? Empresa que tem assim, poucos potenciais clientes. Exemplo, a pessoa vende uma peça de freio de caminhão. Ou uma licitação, empresa que ele vai com licitação. Então, só trabalha com licitação. É só abrir os pregões, então, filtrar. Ela pode fazer marketing com fim de posicionamento, etc., mas não é para atrair cliente. Agora, por exemplo, eu vendo máquina hospitalar para hospitais que atendem... tem quantos desses no Brasil? 100. Falo, cara, não tem por que você fazer marketing. Pegar o telefone e ligar para esses 100 hospitais e tentar fazer o outbound e tentar chegar até lá, e relacionamento. Você não vai atrair esse cliente. Agora, se o seu cliente usa a internet no dia a dia e você tem um mínimo volume de clientes, sim, tem como chegar até ele através do marketing. Eu vou dizer, meu cliente não usa internet. Não, ele pode não postar. Mas ele usa. Mas ele não pesquisa nada no Google, ele não usa o Instagram para ver a família. Mesmo que ele tenha aquele perfil com 12 seguidores, nenhuma postagem. Ele tá mas ele está usando. Então, se o seu cliente usa a internet para fins pessoais dele, tem como criar uma estratégia para chegar até ele, entendeu? Perfeito. Tem até mais um caso, um cliente nosso que assim... Daí são empresas familiares, né? Daí às vezes o filho trabalha, é a segunda geração. Daí eu fui visitar eles e tal, daí tava a mãe e o filho, eu conversando com o filho sobre DOF, sobre licença, sobre tudo mais. Chegou a mãe dele, olhou pra mim e falou: eu te vi no Instagram. Eu sigo teus vídeos. Gosto muito do que você posta. Sabe? Então é isso. Pode ver. É isso. Então assim, a mãe, se você for olhar o Instagram da mãe, talvez a mãe não posta muita coisa.
mas ela está usando, né? E aí esse é o poder de rede social, etc., que você vai direcionar o seu conteúdo para as pessoas que são potenciais clientes. Perfeito, né? A gente conversou também na última vez, você falou muito sobre, assim, a questão de estratégia de marketing, né? Legal. Então, você falou muito sobre questão de qual público você atende, né? Qual produto você tem e qual o canal de comunicação, né? Exato. Eu queria ver, assim, por onde começar? Legal. Começa pelo público. Eu falei, a base de qualquer estratégia, isso não fui eu que inventei, se eu não inventei o marketing. Se pesquisar, se for ler, realmente quem é muito bom no assunto, Kotler, que foi o Philip Kotler, que foi o papa do marketing aí, um monte de gente, todo mundo vai, o Michael Gerber, eu vi o livro ali do Mito do Empreendedor, todos eles vão falar a mesma coisa com uma linguagem diferente. A pizza é a mesma, né? Isso. Todo mundo vai falar a mesma coisa com uma linguagem diferente, que é toda estratégia de marketing bem sucedida começa, se desenvolve e morre olhando para o perfil do cliente. A gente faz marketing buscando um perfil de cliente que é o melhor perfil de cliente. Mas, Evandro, eu tenho vários clientes, Evandro. Eu sei. Você não me entende, Evandro? não me entende, Evandro? Entendo. Então, o que eu recomendo fazer? Primeiro, quando você vai fazer marketing, é diferente da venda. A venda você pode vender para várias pessoas. Você vai ter um limite até onde você vai atender e até onde você não vai atender. Mas o marketing é como se fosse uma bazuca. Eu preciso apontar a bazuca para algum lugar. Eu não consigo fazer a bazuca atirar para todo lado. E para onde que a gente aponta a bazuca? Para o perfil do melhor cliente que você tem para atender. Quer dizer que você só vai acertar naquele melhor? Não. Eu tô apontando tem um radial, não tem um radial? Eu vou apontar lá em cima, mas se cair um pouquinho embaixo também é bom. Só que eu tenho que apontar para o melhor. O que é o melhor? Aquele que gasta mais, que compra mais vezes, que volta mais, que indica mais vezes, que fala bem. Que fala bem. Então, eu tenho certeza que você sabe aí o nome de 10, 20 clientes, quem está ouvindo a gente, que já vem na cabeça direto quando fala isso. São os melhores clientes. Faz uma lista deles e me diz o que essas pessoas têm em comum. Comportamento. Não que eles não têm em comum, porque a cabeça do empreendedor é impressionante. Vai pro outro lado. Não, mas um é casado, outro é solteiro. Isso. Um tem 20 anos, ou tem 80. Evandro, eu tenho cliente de 20 e de 80. Eu falei, eu não quero as extremidades. Eu quero meio. Eu quero a regra, não quero a exceção. Estatisticamente, você teve aula de estatística na faculdade? Claro. Com curva gaussiana, com desvio padrão. Exatamente. Então a gente sabe que quando vai fazer um cálculo estatístico, a gente exclui as extremidades. Porque elas deturpam o resultado final. O resultado final. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ver que tem coisas em comum. Que tipo de coisa? Que não vai ser em comum aos 10, mas em 8, 5 vai ter. Perfeito. Que tem a ver com o comportamento deles e etc. Sim, eu tive no grupo de negócios de vocês lá, daí teve que é excelente, diga-se de passagem. Daí teve um rapaz que falou de como ele controlava um estoque lá de 4 milhões, passou para 2 milhões e meio usando estatística. E daí, falando sobre curva gaussiana, desvio padrão e tal. E daí o Barbudinho da DigitalNet falou assim, tá entendendo? Eu falei, nós estamos, né? Eu e tu estamos, mas a gente olhava pro resto, tu via que o pessoal tava assim, tipo... boiando, né? Com uma cara gaussiana. De desespero. Então a gente utiliza a nosso favor esse conhecimento. Então assim, passo número 1, olhar para o perfil do cliente. Conversar com quem atende cliente dentro da empresa e tal. Depois que definiu esse perfil do cliente, a próxima etapa é definir como vocês vão se posicionar na internet, se vão usar o digital. E o marketing não é só o digital, né? Tudo envolve marketing. Envolve precificação de produto, tem a ver com marketing. Que tipo de produto vocês vão destacar? Então, o marketing... Premiações, né? Isso. Então, quando eu falo de como vocês vão se posicionar na internet, poxa, eu sei quem é meu público. Você vai querer se posicionar como alguém mais premium ou alguém mais... Com um valor mais acessível. Um valor mais acessível, não tem problema. Eu vejo que é um erro. Todo mundo... não, porque meu cliente é o cliente premium. Não. Às vezes não é. Às vezes não é. E na maioria das vezes não é. E também... Às vezes a pessoa nem As pessoas acham também que o gatilho que faz as pessoas quererem comprar é porque tem o preço mais baixo. Também não é.
Também não é isso. Óbvio que o preço é importante, mas antes do preço as pessoas querem saber o valor que elas estão levando para casa. Então, por isso que a gente fala de construir um posicionamento de uma marca de valor. De primeiro mostrar o seu valor para depois chegar a um preço, né? Tá colocando o carro na frente dos bois. Meu valor é tanto, mas a partir do momento que você falou o valor, parece que a pessoa dá um macaquinho aqui, ela não escuta mais nada, né? Então é a questão de ancoragem do posicionamento antes de chegar nessa parte, né? E você falou a questão de produto, né? E canais de comunicação também. Porque eu gosto muito da abordagem de vocês, que naturalmente quem escuta, não, porque isso aqui é infalível, não, tu fala assim, não, cara, é assim que funciona, é assim que funciona, é assim que funciona. Legal, então o que são canais, né? São como se fossem rios que vão desembocar no mesmo mar. Então canais de vendas ou canais de comunicação, pode ter o canal de parcerias, que vão te trazer clientes. Dentro do digital, aí nós temos várias mídias diferentes. Tem a mídia do Google, a mídia do Instagram, do YouTube, do TikTok e assim por diante. Todos eles são bons. Só que depende para quem você tá, para quem que é o seu público e principalmente como você vai se comunicar em cada canal. Porque o mesmo público em canais diferentes, eles têm comportamentos diferentes. E o conteúdo para cada canal é produzido diferente também. Diferente, né? Porque, por exemplo, a pessoa quando ela está no Instagram, por que as pessoas entram no Instagram pensando com a cabeça do consumidor? Ele entra lá, cara, para ter um alívio do dia a dia. Então, ou ele vai ver uma coisa de entretenimento, ou ele vai ver como é que estão os amigos dele em interação, ou para aprender alguma coisa rápida ali, que surgiu ali para ele, que é de interesse dele. Então, a rede social tipo o Instagram e até o TikTok, ele funciona por comportamento. Então, de acordo com o comportamento do consumidor ali dentro, do tipo, ele gosta muito de viagens. O que a rede social entende? Ele entende que ele gosta de viagem, vou mostrar mais coisa de viagem para ele. Então, ele é comportamento, a pessoa não está buscando. Agora, mídias como, por exemplo, o Google, quer fazer artigo no blog ou no YouTube, ele é por pesquisa. A pessoa já está... Ele é por intenção. Então, a pessoa vai fazer uma pesquisa específica. Então você divide como se fosse os canais de comunicação, os intencionais e os não intencionais. É isso, os por comportamento e os que são por intenção de busca. Então, eu falei, o tipo de conteúdo que eu vou fazer em cada um deles vão ser diferentes. Digo, a mesma pessoa que consome o teu conteúdo no Instagram, ele tem um comportamento lá. Quando ele vai para o YouTube, a mesma pessoa tem um comportamento diferente. Puxa, não tinha pensado nisso. Porque no YouTube as pessoas vão para aprender, a pessoa já está esperando ver um vídeo um pouco maior. Sim, dá para ver. Ela vai para algo específico, então ela vai lá no YouTube e vai pesquisar, né? Como fazer... preciso tirar minha licença ambiental. Como fazer uma licença ambiental? Como fazer uma licença ambiental. A pessoa já vai... Ela está procurando isso. Ela está procurando algo. E no Instagram... Exato. Ela não está pesquisando sobre isso. Então, entender também qual que é o comportamento do seu público, quem é o seu público. Tem público que está mais no Facebook. E aí eu sugiro, de acordo com o público, escolher um primeiro canal para começar a fazer um trabalho bem feito lá dentro. Quer dizer que eu não tenho que fazer em todos, então? Não, eu acho que tem que fazer em todos. Mas não no começo. Mas não tudo ao mesmo tempo. Acho perfeito. É difícil, é difícil, muito difícil de fazer. A gente tem um canal, ter frequência em tudo. A gente tem o canal do Instagram hoje que a gente utiliza muito, né? Daí a gente abriu dois novos canais, que é o Spotify e o YouTube. Perfeito. Cara, dá um trabalhão abrir cada canal, né? Não, abrir talvez, é fácil, né? Abrir é fácil. É manter... Que tu tem que deve ter ideia do como é difícil manter a linha de comunicação, porque é uma linha editorial diferente, é rotina diferente de produção de conteúdo, e assim, é tudo junto ao mesmo tempo com a empresa rodando. Com a empresa rodando. Então, cara, a gente chegou em milhões de faturamento por ano com um único canal, assim, que era o Instagram. E depois que a gente chegou nisso, que eu comecei a diversificar os canais. Então, como estratégia de alavancagem, escolher o principal canal. Na maioria das pequenas empresas tem a ver mais com o Instagram, mas tem exceções. Estava falando só para não deixar... o pessoal alvoroçado aí. Não, e muito aberto. Assim, óbvio, cada negócio é um negócio diferente, eu teria que ouvir e entender melhor. Mas se você está em dúvida, vai para o Instagram, que ainda é a forma mais... Um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo.
Perfeito. Um bom primeiro passo. Ele é um bom primeiro passo para começar a criar uma estratégia de marketing lá dentro. Muito bem. E outra coisa também que eu queria perguntar para você, que assim, o que acontece? O Evandro é um cara muito ocupado, então eu marquei um podcast para tirar todas as dúvidas dos nossos clientes aí. Esteira de produto. O que você vê? Porque assim, a gente falou muito sobre cliente ideal, falou sobre meios de comunicação e esteira de produtos. Tá, primeiro, o que é uma esteira de produto, tá, para as pessoas entenderem? Uma esteira de produto, escada de produto, tem um monte de nome diferente. Mentoria, depois tu manda teu contato lá para o pessoal fazer uma sessão estratégica com vocês, porque a mentoria é gratuita, né? Tipo assim, de ponta a ponta a gente está discutindo marketing. Então assim, esteira de produto nada mais é do que uma sequência de produtos que você vai oferecer para o seu cliente. E segundo a sua visão, o que é importante ter numa esteira de produtos? Cara, assim, primeiro de tudo, nem me preocupo com esteira de produto, tá? De verdade. Por que eu digo isso? Primeiro, quanto mais produto você tem, mais difícil é a entrega. Mais difícil é a entrega e mais difícil é você fazer esse produto ficar bom pra caramba. Porque você dilui a sua atenção. Então, às vezes, principalmente quem vende serviços, tá? Porque quem tem loja, tem mix de produto, aí é outra história. Outra história, porque aí ele vai ter que lidar com estoque, e aí depende muito. Mas quem vende serviços, que vai pensar, primeiro eu vou vender uma coisa inicial mais barata para o cliente, para ele ter uma primeira experiência. Depois ele vai para aí ele confiou, ele vai comprar. Cara, isso é a maior ilusão que existe, porque o cliente não segue esse caminho que você quer que ele siga. É o caminho da tua cabeça, não é o caminho dele. Eu vou te dar exemplo, né? A gente tem 2 principais produtos lá na Codirect, que é a assessoria da marca de valor e tem o grupo de negócios. E são os 2, beleza, tem evento e tal, mas assim... Produto mesmo são 2. São 2. E, por exemplo, tem... acho que... E vocês faturam alguns milhões com 2 produtos. Com 2 produtos. E o que eu queria dizer? Assim, o que é a questão lógica, né? A assessoria da marca de valor, ela é metade do preço do grupo de negócios. Ou o grupo de negócio é o dobro do preço. Então, qual que é a tendência a pensar? As pessoas primeiro vão experimentar o marca de valor, vão ter resultado, depois vão para o grupo de negócio. Só que aí você entender... E acontece isso mesmo? Não, isso acontece, só que quase metade dos clientes hoje do grupo de negócios entraram direto no grupo de negócio. Tu imagina que tem que ter esteira, mas não... Não, os seus clientes já chegou comprando o meu serviço mais caro. Por quê? Porque as pessoas que são... porque é o que ia resolver o problema dele. É simples. Então, o problema dele não era era o... Exato. Então, por exemplo, a pessoa... Ela estava buscando um grupo de negócio, não estava buscando uma assessoria. Exatamente. Então, assim, do tipo, o problema que ela queria resolver, que era o problema de crescimento. Por exemplo, teve gente que entrou que ela disse, não, eu já tenho um marketing estruturado, pode melhorar, mas já está funcionando aqui. Tipo, já tenho gerente de marketing, já tem 4, 5 pessoas no time, a gente já consegue rodar, então não me vejo na assessoria hoje. Agora, o que ela queria? Ela disse, eu quero conversar, eu quero ter relacionamento com outros empresários que têm um marketing bem desenvolvido. Claro. Entendeu? Então, assim, aí isso agregava valor para ela. Então, ela entrou para o grupo de negócios, mesmo sendo o dobro do preço. Então, quando tu vê que não é preço, é resolver o problema e qual serviço você tem que resolve esse problema. Então, aí, claro, nesse caso, aí a gerente dela entrou na assessoria, porque está incluído, né, no nosso caso. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você enxerga a sua esteira de produtos ou de serviços, tem que entender que tem cliente que vai entrar por aqui, vai entrar pelo início e vai comprar vários, e tem cliente que já vai entrar direto. Vai entrar direto lá naquele que vai resolver o problema dele, independente do preço, e mesmo ele não tendo comprado nada de você antes. Tipo, eu entrei em grupo de mentoria que foi 120 mil reais por ano e eu nunca tinha comprado nenhum produto dele antes. Ele tem uma série de produtos. Tem produto de 97, 997, 297. De 50 mil, 30 mil, 80 mil, eu comprei o de 120 direto, que era o mais caro dele, porque era o que eu via que ia resolver meu problema. Então, assim, por que eu falo sobre isso? Porque para não ter essa ilusão de que o cliente vai seguir Eu, particularmente, também não gosto muito dessas teorias de marketing que são assim, esteirinha de produto, porque vai ser assim.
Cara, é um sistema meio caótico também. Tem que entender esse caos do sistema, sabe? É difícil. Pra mim, o negócio assim, quando eu converso com o Evandro, sempre é uma questão disruptiva, porque eu penso, puxa, é verdade. Assim, isso não quer dizer que, por exemplo... Que você não tem que ter. Isso, né? Exatamente. Agora, só não tem expectativa, por exemplo, a gente faz eventos, faz treinamentos abertos ao público num valor baixinho. Perfeito? Só que ele é muito direcionado para o perfil do cliente ideal. Então... É um filtro, né? Não, é um filtro. Uma boca de funil. Não, e não só isso. Então, assim, isso é uma estratégia de agregar muito valor em comparação ao preço que ele pagou e ele ter um pouco mais de confiança conosco para depois contratar assessoria. Mas, isso sei lá, de 100 clientes nossos, 15 vieram através... Dessa forma. Ou seja, entendeu? Ou seja... isso veio para somar, mas isso não é essencial para eu conseguir vender um produto de ticket alto para alguém que não me conhecia antes. 85% da minha venda ainda vai vir de gente que nunca comprou nada, que vê o meu marketing, entra em contato comercial e contrata. Perfeito. Sem ter comprado algo mais baratinho antes. Outra coisa que eu acho muito legal é assim, aqui na Berlim, os nossos colegas, todo mundo conhece a gente por um filtro, né, do Instagram, e eu sou obrigado a dar a César o que é de César. O filtro do... Aí, ó, tá vendo? A gente utiliza muito... A tal da sorte. A tal da sorte, já sabe a tal da sorte. Então, tem que dar a César o que é de César. Eu vi esse filtro o Evandro usando e falei assim... Eu uso muito, tu usa mais que eu. Eu falei assim, ó, filtro copiado com sucesso, né? Mandei pra ele e a gente utiliza muito isso. Eu não lembro de quem eu copiei, mas eu copiei de alguém também. Né? Então, primeiramente, né, dar a César o que é de César. Então... acho muito legal esse tipo de filtro, a mensagem que ele passa, tanto que a gente criou no nosso podcast um quadro, né? Então já sabe a tal da sorte. Então a pergunta que eu quero fazer para você, assim, na tua trajetória, né? Qual momento, o que você fez que foi assim, cara, a tal da sorte, sim, sabe? Quando tu jogou o chapéu pro outro lado do muro e foi um resultado teu, que tu conquistou, que tu fez e que deu uma grande mudança na tua vida. Cara, então assim, a tal da sorte, qual foi a tua tal da sorte? Um ponto de virada que me veio agora, assim, antes de ter a CoDirect, né, lá em 2014, por aí, a gente tinha uma empresa que vendia treinamentos de gestão do tempo. Então, estava usando bastante marketing digital já fazia 2 anos, que não tinha ainda aquele resultado que a gente gostaria e tal, ainda não... Não tinha acertado os gurus ainda? Né? Ainda não tinha, assim... Tinha um bom resultado, mas nada que me deixasse feliz, realmente satisfeito. E aí no fim de 2014, na época, a gente investiu 20 mil reais, era bastante dinheiro pra gente. Se eu fazer uma correção de quase 10 anos atrás... Já está em 100? Não sei quanto seria, mas com certeza era um valor muito significativo. E foi uma aposta, o meu sócio Otávio me convenceu a dar esse passo. E isso era fim de 2014, a gente teve 3 encontros, e foram 3 encontros por 20 mil reais. E nesse primeiro encontro eles deram uma série de feedbacks pra gente, e que foram muito assertivos. Tipo, uma mentoria de fato, assim, foi um feedback muito assertivo e eu sou muito obediente. Então a gente pegou o que eles falaram, assim, não tem... Pra mim, eu aprendi assim, eu não discuto com o mentor. Se eu paguei, eu confio, eu só digo sim senhor, vou fazer. Não tem meio termo. Então a gente montou um plano e executou aquele final de ano. Trabalhei Natal, editei vídeo no Ano Novo. No dia 2 de janeiro de 2015, a gente relançou e em 45 dias de 2015 a gente já tinha faturado o que faturou em 2014 inteiro. Então foi um ponto de virada muito grande pra gente e a partir dali a coisa começou a andar de um outro jeito. Então não foi uma fórmula mágica, mas foi um feedback assertivo no perfil do cliente, no posicionamento, na maneira de comunicar. Então somando tudo que a gente melhorou, trouxe um resultado que eu jamais esperava acontecer dentro daquele período, né? Então esse é a tal da sorte. A tal da sorte. Né? Que é muito trabalho envolvido por trás daquilo, né? Assim, primeiro, assim, cara, tem coisas que a gente acelera o nosso resultado contando com o apoio de quem já chegou lá e tem muita experiência no assunto. Quando a gente fala de empresa, a famosa frase, o tempo é dinheiro.
Então, a sua curva de aprendizado em determinadas coisas... Tem que ser muito rápida. Assim, dependendo do quanto você acelera, isso multiplica o resultado do negócio. Então, um ponto de virada para mim foi, cara, contratar consultorias, assessorias de coisas que eu sei que vão acelerar o meu processo de desenvolvimento. Claro, assim, eu sigo lendo livros, sigo aprendendo, sigo fazendo curso, mas alguém que é muito bom, tem uma metodologia que vai chegar, vai acelerar a minha curva de aprendizado... Encurta muito tempo sobre isso. Encurta o tempo, assim. Então, e daí o que acontece? Eu acho que tem até mais um fator que para mim, não sei se você já deve ter percebido isso, mas eu vou dizer, o fator que para mim é importante, né? Se tu faz um processo sem orientação, tem muitos pontos de ineficiência. E esses pontos de ineficiência caem a produtividade e faz tu pensar que isso não é para mim, isso é errado, não vai dar certo. Por exemplo, o podcast pra gente. Cara, eu fui lá e conversei com o Evandro. Falei, Evandro, como é que você tem podcast? O que dá certo, o que dá certo, o que dá errado? Pô, o Evandro falou várias coisas para mim que eu já não cometi esses erros. Que talvez se eu cometesse esses erros no início, cara, no episódio 3 eu ia dizer, talvez não é para mim, não deu certo, e assim por diante. Então, essa eficiência de aprendizagem... E porque assim, tem time. Quem tem empresa tem time também. Poxa, no início do ano mudou uma legislação federal no IBAMA. Cara, eu tive time de fazer uma ação rápida. Hoje, que a gente estava falando em novembro, hoje não adianta fazer essa ação. Né? Então, ter esse processo de acompanhamento com alguém que joga um jogo maior que o teu, né? Tem isso. E sem contar também que é bom tu ganhar uns tapas na cabeça de alguém que joga... Porque tu pensa, não, minha empresa é grande. Cara, nada. Assim, sempre tem alguém maior e mais inteligente e que ganha mais dinheiro, pode ter certeza. E às vezes não necessariamente mais inteligente. Exatamente. Tem mais assim, cara, às vezes a pessoa mais inteligente não é aquela pessoa que mais deu certo na empresa também. E às vezes a gente olha de fora empresas que cresceram muito, né? Tem a frase que diz que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E você começa a conhecer essas pessoas, você vai ver que eles passaram por muita gente que ajudou, muita assessoria, muita consultoria. E claro, eles não ficam expondo isso o tempo inteiro, mas pode ter certeza que durante a trajetória eles contaram com o apoio de muita gente que auxiliou a dar esse salto. Muita gente maior, porque daí até o teu problema fica pequeno, né? Então eu tenho a famigerada história com o Otávio, que a gente estava na academia, que o Otávio olhou para mim e falou assim, pô, Ademir, fechei o financeiro, deu 60 mil de prejuízo. Eu olhei para ele, assim, cara, eu não faturo isso no ano, bicho. Como é que um ser humano em um mês, né? Depois ele contou que, cara, agora já estão em múltiplos disso, né? Positivos, né? Então, daí tu pensa, poxa, sabe, se ele consegue, eu também consigo. E daí o que acontece? Eu vejo que a mentoria que a gente participa lá é um espaço de segurança. Eu mando o áudio, Evandro, tá acontecendo tal coisa e tal. Aconteceu um problema com a gerente, aconteceu um problema comercial. Poxa, eu tomei um café contigo. Tu me passou meia hora, eu estruturei todo o meu setor comercial. Eu demoraria no mínimo 6 meses para estudar e mais 6 meses para aplicar. Então, um ano. Isso aí, você vai descobrir o erro que eu tive, aí até descobrir como resolve, aí conseguir melhorar na tentativa e erro. Só que, cara... Sim, daí o funcionário bom que tinha saiu, daí... Cara, cara, você já passou muito tempo, entendeu? Então, alguém que... daí o que acontece? A pessoa bateu no teto da complexidade, né? E fala... Cara, mas vou ficar por aqui porque aqui é mais confortável, porque não sei o quê. Não, muito bem. Nossa, falando isso do financeiro, né? E sábado eu jantei com um amigo que é diretor de uma média grande empresa, fatura 1 bi por ano. 1 bi. Aí, não, esse ano a gente fechou com menos 70 milhões. Numa boa, assim, do tipo... foi 70... porque, claro, 70 para 1 bi não é algo... não inviabiliza, né? Mas... Você vê algo normal. Olha a mentalidade do cara. A proporcionalidade que você começa a se dar conta de que eu sou muito pequeno, tem muita coisa para desenvolver, para aprender, para lidar, entendeu? Essa mentalidade, né? Ter a humildade de buscar apoio, entendeu? Perfeito. Todas as vezes que eu tive problemas que realmente foram problemas graves aqui, cara, eu pego o WhatsApp e falo assim, ô Evandro, poxa, aconteceu tal coisa. Então, participar de grupos assim, tu vê que tu não tá sozinho. E geralmente a solução, o óbvio que é para você, é um milagre para outra pessoa. Né? Então, o óbvio para você de um processo comercial, cara, é um milagre para outra pessoa. Então, isso vai fazendo você galgar, né? Então,
Aquela imagem lá da pessoa se auto-esculpindo, né? Se auto-esculpindo, exatamente. Perfeito. Evandro, mensagem... Tem 2 perguntas para você, finais aqui. Mensagem para quem quer começar no marketing. O que você orienta? Cara, assim, primeiro siga @codirectbr. Siga lá o nosso Instagram, ouve nossos podcasts. Ouve o nosso podcast, chama Codicast, CODIcast. Pode pesquisar lá no YouTube, Spotify, etc. E o que eu vou voltar lá, assim, principalmente em olhar para o perfil do cliente. Tá? E também, cara, estimulo que comece a publicar. Cara, só começa e depois você busca apoio, etc. Mas assim, começa que você vai começar a perceber que o resultado vai ser melhor. Mas assim, de verdade, se mergulhar no nosso podcast, sugiro ouvir de cima para baixo, os mais novos, os mais antigos, que estão mais atuais, né? Como tem 4 anos de podcast já, não é que as coisas lá de 4 anos atrás já não valem mais, mas muita coisa já evoluiu, já mudou, então eu sugiro ouvir de cima para baixo. Eu sugiro ouvir 2, depois eu tenho meus 2, tem 3 prediletos, tá? Tem 3 prediletos. Eu sugiro ouvir de cima para baixo. Se você ouvir 50, não disser que foi melhor do que muito curso que você já fez de marketing, eu vou deletar meu podcast. Nossa, olha a responsabilidade disso, né? Não, realmente, assim, a gente entrega bastante lá e eu acredito que vai ajudar bastante. Eu gosto muito do episódio de vocês que falam sobre a tríade do crecimento. Eu também gosto. Aquele é um dos meus favoritos, né? Também. E daí, qual que é o outro? O outro é o que eu participei, né? Seu marketing é incopiável. Muito bom, gostei. Esse também recomendo muito. E daí tem o 69, que eu participo de coadjuvante, que ninguém sabe quem é a pessoa que vocês falam. Qual que é mas é a mensagem subliminar pra mim. Qual que é? Qual que é o episódio? Eu acho que é o 69, que vocês falam sobre como criar métricas de vendas. Né? Daí o exemplo que dão no podcast é assim: não, porque eu tenho um amigo que faz academia comigo todo dia. E ele falou assim, Tavo, vou contratar 2 pessoas. Daí o Tavo falou assim, mas como tu vai contratar 2 pessoas? Por quê? Eu falei, não, vendi um projeto, tá. E o que garante que nos próximos meses vai ter isso? Deixa eu ver qual Então, eu tenho esses 3 prediletos. Metas de vendas, como definir. Como definir metas de vendas. Tá aqui. Então... tá aqui o episódio. São esses 3 prediletos que eu gosto de vocês. Concordo. Tá? E foi por consumir o podcast de vocês que eu também criei um canal. Assim, cara, eu acho muito legal isso. Então, quero fazer também. Qualquer imbecil consegue fazer um podcast que eu não consigo. Até esses caras fizeram... Não, brincadeira. Fazem com muito garbo e elegância, né? E tanto que, poxa, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e dou uma consultada. E é um conteúdo muito específico, né? O que a gente trabalha, né? Então, essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2, assim, qual é a sacada final que você teve, o insight desse podcast? Desse podcast aqui? Cara, que as coisas podem ser mais simples do que parecem. O que eu quero dizer com isso, assim, perfeito, né? Marketing não é complicado, porque tem muita gente na internet que acaba... Sim, complicando tudo para vender solução. Em inglês, etc., para complicar, achar que o empreendedor... Tratar que o empreendedor não sabe nada, que ele sabe tudo e o empreendedor depende dele para poder ter resultado. E eu não acredito nisso. Eu acho que se a pessoa teve o valor de abrir um negócio, de fazer o negócio funcionar e que dá um trabalho do caramba, tem que se rebolar, cara, assim, de tudo que você faz, o marketing, eu te garanto que não é a coisa mais difícil. Então, assim, eu quero dizer que quem ouve, você pode aprender a gerenciar o marketing, você não precisa fazer tudo, mas você saber gerenciar o marketing vai te dar resultado. Todo mundo está ouvindo, tem total capacidade para isso. Perfeito, né? E para fechar, a sacada que eu tive foi que você falou assim, cara, se você contrata, paga por um serviço, né? Então, você paga, você ouve feedback, você escuta e executa isso. Porque tu perde muito tempo se questionando. Então, é linear, assim, cara, tu confiou nessa empresa, tu contratou essa empresa, execute. A simplicidade, né? A filosofia do samurai, né? Isso aí eu aprendi com um cara que foi criado numa filosofia samurai. Conte essa história pra gente. Essa história, eu acho o máximo essa história. Enfim, uma vez eu fiz um curso, eu fiz consulta com ele também, era um fisioterapeuta brasileiro, mas ele foi criado por uma família de origem japonesa e que seguia os princípios do Bushido, etc., do samurai. Então, assim, quem já assistiu os filmes de samurai e tal... Os 47 Ronins, O Último Samurai... Isso, todos esses, O Último Samurai também é muito bom. Você vai ver como é que é a criação
E ele dizia assim, olha, desde criança, quando eu recebi uma instrução, só tem uma resposta para dar, que é sim, senhor, eu vou fazer. Então não tem, pai, eu vou... Mas por quê? Mas hoje, e se... Não, sim, senhor, eu vou fazer. Então eu aprendi isso, que se eu trato alguém eu enxergo alguém como um mentor, um consultor, que eu confio nessa pessoa, não tem só discutindo, é ouvir, sim, senhor, eu vou fazer. E aí o resultado vai vir. Não, perfeito. A gente utilizou muito isso na mentoria. Então, o pessoal, falam as más línguas aí, que o pessoal, às vezes, da mentoria acha até a gente meio chato demais. Mas, cara, assim, é isso. Então, assim será. Prometeu para... Assim será. Sim, e do tipo, não quer dizer que quem está te orientando não vai errar nunca, mas sim, na média ele vai acertar mais do que errar, pode ter certeza. Se você acha que ele vai errar mais, você não deveria ter contratado ele. Faz você mesmo, né? Exatamente. Então, perfeito. Evandro, é uma honra participar desse podcast aí, né? Então, o Berlincast brilhantando. Né? Então, muito show, agradeço muito, né? Então, como que eu falei, tu acompanhou a história da Berlin desde o início dos primórdios, né? Dos primórdios aí. E com certeza é um dos responsáveis por onde que a gente está hoje, né? Então até comento que de vez em quando... Só foi vocês mesmo, né? A gente só deu um empurrãozinho. Não só isso, né? Acho que sim, né? Como que eu falo? Tem que dar o mérito de quem é o mérito. Uhum. Tem muito do nosso trabalho, tem muito da nossa mentalidade de execução, tem, sim, né? Mas é a tal da sorte de o quê? Ter pessoas com boa índole, pessoas que querem orientar, que estão assim... Poxa, vocês realmente... Teve várias vezes que eu falei assim, Evandro, eu quero contratar o serviço de vocês. Tu disse, não, tu não está na hora de contratar o nosso serviço. Então, realmente, tu vê que é algo que queira ajudar e queira transformar isso. Então, a gente tem encontrado vocês. Pode ver, a maior credibilidade do que isso, né? Poxa, eu acompanho o trabalho de vocês desde o início. E a partir do momento que a gente estava com essa mentalidade de execução e depois encontrou vocês, a gente dobrou, triplicou o tamanho da empresa e... Tem várias coisas ainda que estão por vir, porque o Evandro dá várias perguntas muito boas para mim, eu fico pensando, sabe, a história que eu falei no início, né? E até é legal comentar que no início do ano, acho que era março, fevereiro, a gente passou por uma fase bem conturbada. Uhum. E daí, tu abriu para perguntas num evento e eu larguei a pergunta assim, no peito, né? No peito. E tomei a resposta no peito. Você falou assim, poxa, Ademir, quanto mais cresce, mais fácil fica, né? E eu coloquei como mantra isso aqui na empresa. Então, cara, há 3 anos, hoje é muito mais fácil de gravar um podcast do que estava gravando há 1 ano atrás. Então, quanto mais cresce, mais fácil fica. Então, é esse recado também que eu quero deixar no final, que assim, poxa, você que tem a tua empresa, né, que tem a questão de questões ambientais para lidar, não se preocupe, quanto mais cresce, mais fácil fica. Então, você vai dominando mais assuntos sobre isso. Exatamente. Então, gratidão pelo convite, fico muito feliz de ver esse podcast nascendo e crescendo. Daqui a pouco já vai estar aí com centenas de episódios, com milhões de visualizações. E que bom que eu estou aí nos primeiros. Show de bola, então. Valeu, um abraço. Até mais.